Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live desta semana. E o nosso tema é muito importante, tão importante quanto delicado e ao mesmo tempo sério, porque está muito presente na vida de tantas pessoas. E o nosso tema é: quando o desânimo deixa de ser apenas um cansaço passageiro e começa a se tornar um alerta. Porque, é claro, todos nós temos dias difíceis. Há dias em que acordamos com menos energia, tem fases em que a gente se sente mais cansado, mais sensível ou mais recolhido, com uma necessidade maior de introspecção. E há momentos em que a vida exige demais, seja no trabalho, na família, com tantas responsabilidades, às vezes decisões difíceis que a gente tem que tomar, ou mudanças, ou perdas, ou até excesso de demandas. Todos nós passamos por isso. E sentir desânimo em alguns momentos faz parte da experiência humana. Mas existe um tipo de desânimo que realmente merece muita atenção, que é aquele desânimo que não passa com uma noite de sono, que não melhora com um fim de semana de descanso, que começa a se repetir, que vai tirando o brilho das coisas, vai diminuindo a nossa vontade de conviver, de criar, de nos cuidar, de realizar, de fazer. E talvez o sinal mais profundo seja este, que a pessoa continua funcionando por fora, mas por dentro começa a sentir alguma coisa como se tivesse algo se apagando por dentro. Porque muitas vezes a pessoa pode estar trabalhando, respondendo suas mensagens, cumprindo os compromissos, cuidando de tudo que precisa cuidar, mas intimamente começa a se sentir distante de si mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Porque nem sempre o desânimo é preguiça, nem sempre é falta de força de vontade, nem sempre é falta de gratidão. E muitas vezes é importante lembrar que nem sempre é só uma fase, um tempinho ruim que eu estou passando. Às vezes, o desânimo é um pedido de cuidado, é um sinal do corpo, uma expressão da mente sobrecarregada, uma expressão de sobrecarga. E às vezes também é a alma tentando dizer: eu não consigo mais continuar vivendo deste jeito. E quando esse sinal aparece, ele não deve ser ignorado. Muitas pessoas foram ensinadas a seguir em frente a qualquer custo, foram ensinadas a serem fortes, a não reclamar, a dar conta de tudo, a produzir, cumprir seus papéis, sustentar tudo na vida, a não incomodar ninguém com suas dores ou com suas queixas. E por isso, muitas vezes, a pessoa só procura ajuda quando está no limite. É quando a ansiedade ficou intensa demais, quando o corpo começou a adoecer, quando a tristeza ficou profunda, quando a insônia se instalou e quando o sentido de vida pareceu desaparecer. Mas antes do colapso, geralmente existem sinais, e sinais que muitas vezes a gente passa batido deles. E são porque são sinais silenciosos, sinais sutis, sinais que a gente acaba justificando, dizendo coisas do tipo: ah, não, eu estou apenas um pouco cansada, ah, isso vai passar logo, não tem problema, depois eu vejo, afinal, eu não posso parar agora. E todo mundo vive assim. Eu preciso ser forte também. Isso não acontece só comigo. Enfim, essas são coisas que as pessoas falam, não é? Mas o problema é que quando a gente ignora esses sinais por muito tempo e esse desânimo se torna persistente por tempo prolongado, ele vai se aprofundando e se transformando em sofrimento emocional importante. E ele pode estar associado a quadros de ansiedade, pode estar associado com depressão, pode estar ligado ao esgotamento emocional, pode revelar uma perda de sentido,
pode mostrar uma desconexão profunda entre a vida que a pessoa está vivendo e a vida que ela realmente precisa viver. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de dizer hoje é: leve o seu desânimo a sério, especialmente quando ele se torna persistente. Levar a sério também não significa dramatizar, significa cuidar, olhar para si mesmo com honestidade, com mais maturidade, com mais compaixão, com mais amorosidade e respeito pelo que se está passando. E, claro, existem sinais mais sérios que merecem uma atenção especial. Um deles é a perda de interesse por coisas que antes tinham significado para a gente. É quando a pessoa deixa de sentir prazer, deixa de se entusiasmar, deixa de desejar encontros, projetos, conversas, experiências. A pessoa começa a se isolar. Outro sinal é a fadiga constante. Não apenas um cansaço físico, mas uma espécie de cansaço de existir. A pessoa acorda cansada, atravessa o dia cansada e sente que precisa fazer um esforço enorme para realizar, às vezes, tarefas simples. Às vezes, o simples ato de tomar um banho já deixa a pessoa exausta. Também é importante observar alterações do sono, a insônia, o sono fragmentado, aquele acordar sem mais nem menos às 3 horas da manhã e não conseguir dormir, ou acordar muito cedo e com angústia, ou ao contrário, sentir vontade de dormir tanto, mais tanto, que não quer mais acordar, que é aquele dormir para fugir da realidade. Outro sinal também bastante comum, a irritabilidade, o mau humor. Porque nem todo sofrimento aparece como tristeza, especialmente aquelas pessoas que sempre são muito fortes, muito proativas na vida. Parece que é feio a pessoa sentir tristeza, ela não admite essa emoção ou esse sentimento. Então, isso acaba aparecendo como irritabilidade, impaciência. Às vezes a pessoa começa a ter explosões de intolerância, e isso prejudica especialmente aquelas pessoas que a gente mais ama, que estão dentro de casa conosco. Não é? Então, essa impaciência, esse mau humor, essa irritabilidade dá aquela sensação na pessoa de estar no limite o tempo todo. Qualquer coisinha que aconteça é como uma faísca com pólvora e a pessoa explode. Outro sinal importante, às vezes, é a memória que falha, a dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisão. É como se tivesse um fog dentro da mente, a mente fica nublada. A pessoa sente dificuldade para organizar pensamentos, para fazer escolhas, para concluir tarefas, para planejar processos que precisam ser feitos. E ainda, gente, tem um sinal muito delicado, que é a chamada desesperança. É um pouco parecido com aquele processo, às vezes a gente vê nas estatísticas de desemprego aí do IBGE, quando a pessoa desiste de procurar emprego porque ela viu que já está há tanto tempo desempregada, e a isso se dá o nome de desalentados. Então, a gente se torna um desalentado quando isso começa a acontecer. Porque é como se nada vai mudar, eu não sei nem o que fazer, não tem saída, o futuro perdeu a cor, estou realmente totalmente sem esperança. E quando isso acontece, é muito importante buscar apoio, apoio psicológico, ajuda médica, terapêutica, apoio emocional, porque sofrimento emocional persistente não deve ser atravessado em isolamento. E aqui eu quero fazer uma separação, uma distinção importante, que é: existe o desânimo que vem do cansaço, e existe aquele desânimo que vem de uma desconexão, uma falta de sentido. Porque às vezes a pessoa está desanimada porque ela está exausta mesmo, porque
Precisa descansar, reorganizar a rotina, reduzir excessos, cuidar do corpo, do sono, da alimentação, dos limites, até porque tem fase em que a gente está efetivamente sobrecarregado, pode ser que esteja cuidando de um ente querido que está adoecido, pode ser que o excesso de demandas do trabalho, de entregas a serem feitas estejam sobrecarregando demais. Sim, tudo isso pode acontecer. Mas em outros casos, o desânimo vem de coisas que são mais profundas. Pode vir, por exemplo, de uma vida que já não está mais fazendo sentido, de escolhas que deixaram de representar quem a pessoa é, ou vem de um trabalho que consome demais e nutre de menos, ou vem de relacionamentos que a pessoa se perdeu, vem de anos de adaptação, renúncia e de silêncio interior. E talvez uma das perguntas mais importantes aqui seja: o que esse desânimo está tentando me mostrar? Porque muitas vezes a pergunta não é apenas como faço para eu voltar a ter energia, vontade, motivação, aquela alegria que eu tinha e não tenho mais. Aí a pergunta mais profunda é: para que vida eu estou tentando ter energia? Que vida é essa que não está fazendo sentido para mim? Essa vida ainda corresponde à minha verdade, àquilo que eu acredito, aos meus valores? O que em mim está pedindo mudança? O que eu venho suportando há tempos demais? O que precisa ser cuidado? O que precisa ser encerrado, reorganizado ou transformado? Essa é uma reflexão muito importante, especialmente na maturidade, principalmente em transições de carreira, na ida à aposentadoria, como de repente tudo aquilo que eu fazia na vida eu não faço mais e eu me encontro totalmente desorientado em meio a essa nova vida para a qual eu sequer me preparei ou pensei. Até porque chega um momento da vida em que não basta apenas a gente funcionar, não basta apenas produzir, nem apenas cumprir os papéis sociais que a vida me exige. Não basta apenas manter uma vida aparentemente organizada por fora. É quando a alma começa a pedir sentido, começa a pedir mais congruência, mais coerência, mais verdade, presença, liberdade interior e uma conexão com o propósito interno. E quando essa necessidade profunda é ignorada, muitas vezes ela vai aparecer como desânimo, ansiedade, tristeza, vazio, cansaço ou até um adoecimento mais grave. É como se o corpo e a mente dissessem: você precisa voltar para si. Você precisa escutar o que ficou esquecido, aquilo para o qual você não deu ouvidos. Você precisa parar de viver no automatismo, precisa reencontrar uma direção interna com alma. E é aqui que eu gostaria de trazer a importância das práticas contemplativas orientais, em especial das práticas baseadas em mindfulness. Porque, embora hoje elas sejam bastante divulgadas no Ocidente, toda essa riqueza que vem da espiritualidade oriental, não necessariamente de religião apenas, é uma grande riqueza. Na verdade, mindfulness, o grande significado é consciência, porque não é só técnica de relaxamento, não se resume a querer parar pensamentos, voar pelas nuvens, não é simplesmente fugir, fechar os olhos e respirar, não é fugir da realidade, nem tentar controlar tudo que a gente sente, colocar controle na vida, ordem na cabeça, não. É um caminho de vida, é um percurso de consciência.
É aprender a estar presente com aquilo que acontece no corpo, na mente, no coração, nas emoções, com muita clareza, com muita amorosidade, com muita compaixão e respeito por nossa luta, por nós mesmos. É perceber os sinais antes que eles se tornem sintomas mais graves. É reconhecer a ansiedade antes que ela nos domine por completo. É perceber a tristeza antes que ela se aprofunde em um quadro depressivo mais sério. É notar a exaustão antes que ela vire colapso. É escutar o corpo antes que ele precise adoecer para ser ouvido. E quando praticamos mindfulness, começamos a desenvolver uma relação mais íntima e mais honesta conosco mesmos. Começamos a perceber e principalmente a nomear o que é isso. Isso é tensão, é sobrecarga, às vezes uma dor no estômago. O que é isso? Foi por causa de um aborrecimento que eu passei? Ou eu estou dizendo sim quando o meu corpo inteiro está dizendo não, está dizendo para eu parar? Eu estou vivendo no automático, estou tentando sustentar uma imagem à força, mas por dentro eu estou profundamente cansada, estou distante do meu propósito, estou precisando de cuidado. E é exatamente essa consciência do que ocorre dentro de nós que é profundamente transformadora. Porque aquilo que não percebemos nos governa, aquilo que está lá no inconsciente sem ser percebido ou nomeado acaba impulsionando nossos comportamentos e nossas ações e que muitas vezes nos levam para o sofrimento. Mas aquilo que a gente começa a perceber, a conscientizar, aí sim isso pode ser cuidado. A consciência emocional nos ajuda a criar um espaço entre o que nós estamos sentindo e a forma como a gente está reagindo. Porque entre o pensamento e a minha identificação com ele, a gente precisa lembrar pensamentos, emoções, turbulências emocionais, dores, tudo isso são eventos que passam por nossa vida o tempo todo, mas a gente tem que aprender a gerar esse espaço de desidentificação e compreender com muita abertura, sem julgamento, mas com amorosidade e aceitação de que há algo interno aí que precisa ser cuidado, há algo interno que está falando mais alto e eu preciso escutar, que é cuidar do corpo, da mente, das emoções e também da dimensão mais profunda do sentido, do propósito, daquilo que eu quero seguir e encaminhar para uma vida significativa. Porque não basta apenas aliviar sintomas, é preciso compreender a vida que está produzindo esses sintomas. Não basta voltar a funcionar, é preciso voltar a viver com mais integridade, mais inteireza. Não basta apenas ter energia para continuar, é preciso se perguntar: eu quero continuar, mas em que direção? Para que vida eu quero ir? O desânimo, quando escutado com cuidado, pode deixar de ser apenas um peso e se tornar uma mensagem dizendo que algo precisa mudar, algo precisa ser acolhido, alguma parte sua ficou esquecida e talvez exista uma nova etapa querendo nascer, um novo momento de vida. E eu quero dizer isso com muita delicadeza. Você não precisa esperar chegar ao limite para se cuidar. Você não precisa esperar o seu corpo adoecer. Você não precisa adquirir uma doença grave. Você não precisa esperar essa tristeza se aprofundar. Existe um caminho de reconexão, um caminho de presença, de escuta, de consciência emocional, de cuidado integral, de reconstrução de propósito e de retorno para si mesma. E talvez o primeiro passo seja esse: parar de tratar o seu desânimo como fraqueza
e começar a escutá-lo como um sinal de que você precisa olhar para a sua vida com mais profundidade, com mais verdade, mais compaixão, com mais coragem, porque às vezes o desânimo não está dizendo que você não quer mais viver, ele está dizendo que você não quer mais viver desse mesmo jeito que está trazendo sofrimento. E essa percepção pode ser o início de uma transformação muito importante para a sua vida. E se essa reflexão tocou algo verdadeiro aí dentro de você, eu quero te fazer um convite. Eu tenho conduzido uma sessão de diagnóstico de momento atual, que é um encontro individual em que nós olhamos com mais clareza e profundidade para o seu momento de vida. Nessa sessão, eu posso te ajudar a identificar onde está acontecendo desconexão, quais os sinais emocionais que precisam ser compreendidos e que caminhos podem te conduzir de volta ao propósito, ao sentido, à saúde integral e a uma vida com mais leveza. E essa sessão é especialmente indicada para pessoas que sentem que por fora a vida pode até parecer estruturada, mas por dentro existe sim cansaço, desânimo, perda de direção, ansiedade ou uma sensação de vazio difícil de explicar. E vou te contar também como a gente tem caminhos maravilhosos, vou te contar como funciona a nossa metodologia do Asas da Liberdade, onde a gente pode atravessar juntos momentos de transição, reconexão, consciência emocional, saúde integral e propósito de vida. E será uma grande alegria poder caminhar com você nesse primeiro diagnóstico e te ajudar a compreender qual pode ser o próximo passo para uma vida mais consciente, alinhada e verdadeira. Então, muito obrigada pela sua presença e entre em contato no momento em que fizer mais sentido para você. Muito obrigada.